Começa mais uma edição do programa Magna Vida. Hoje vai ser um bate-papo, mas um bate-papo entre irmão, porque é uma pessoa que eu tenho uma relação afetiva muito grande. Nós temos um histórico de trilha muito parecida. Eu vou receber hoje o Sávio Neves. Na realidade, Sávio Luiz Ferreira Neves Filho. Ele estava me contando que quando o pai dele faleceu, ele acabou tirando o filho, passou a ser o sucessor do Sávio, e é o Sávio Neves. E aqui eu quero mostrar uma curiosidade, falar uma curiosidade, Sávio. Nós temos aqui uma galeria de fotos no estúdio do Correio da Manhã. Esse bate-papo é para o nosso jornal e para também a TVC. E aqui nós temos uma galeria de fotos de atuações minhas no setor do turismo, entrevistando os amigos, pessoas comuns, personalidades. E poucas pessoas que chegaram aqui tiveram a capacidade de identificar quase todos os meus entrevistados, porque a gente tem uma vida muito paralela, sabe? É um prazer enorme, um orgulho recebê-lo aqui para esse bate-papo aqui nesses estúdios. Cláudio, alegria toda minha, felicidade de ver aqui esse estúdio, né? Já estava acompanhando as entrevistas, eu via do Sérgio Ricardo há pouco tempo também, que é outro querido amigo nosso, e agora conhecendo aqui pessoalmente a estrutura que você montou aqui do Correio da Manhã, fazendo esse bate-papo super interessante, dinâmico, fico muito feliz com essa fase e do jornal que tem sido aí o mais lido, né? Quase que uma referência de manhã, da matutina para todos nós, para começar o dia bem informado, como você usa esse jargão. Tem que ler o Correio da Manhã cedinho, 6, 7 horas da manhã já está nos celulares de todos nós, e eu acho que é a grande referência para a gente. Estou muito feliz com esse teu slogan. Quer saber primeiro? Leia no Correio da Manhã. Agora, sabe, você é o presidente do Trem do Corcovado. Muita gente pensa que você herdou a operação do Trem do Corcovado. Me conta essa história. Como é que é a sua relação com o Trem do Corcovado? Então, em 86, meu pai, funcionário público, funcionário do Banco Brasil, já aposentado com 36 anos de casa, ele entrou na sociedade junto com dois amigos dele, dois sócios, que era o Floriano Peçanha dos Santos, que era um investidor do ramo de café. Para você ter ideia, esse Floriano era 10 vezes maior de tamanho de negócio do que o Modiano na época. Esse Floriano era um empresário do ramo de café. Humberto Modiano, você está falando. Humberto Modiano. E esse Floriano era muito maior. E o Carlos Alberto Vieira, que era um amigo dele, que foi colega dele no Banco do Brasil, que depois foi para o Banco Safra, era um dos sócios também, e meu pai entrou nessa sociedade com uma pequena participação, 12,5% no trem do Corcovado, na estrada de ferro do Corcovado naquela ocasião. Em 90, meu pai faleceu. Então nossa família sai do negócio, né? E eu estava trabalhando na Varig. Eu já era engenheiro júnior, eu tinha recém-formado como engenheiro mecânico, estava trabalhando na Varig, que era a grande escola para todos os engenheiros. Todo engenheiro sonhava em trabalhar na Varig, porque tinha ali um grande campo de crescimento profissional, e principalmente quem vem do interior como eu, trabalhar na Varig era a grande inspiração para todos nós. E aí meu pai faleceu, eu estava na Varig, fiquei lá até 99, quando eu fui convidado por esses sócios para ajudar na manutenção do trem do Corcovado. Para voltar, eu tinha sido estagiário de engenharia no trem do Corcovado lá na década de 80, eles me chamaram para ser o gerente de manutenção lá em 99. Chão de fábrica. Chão de fábrica, macacão, que era a minha área, né, minha turma. E lá dentro fui crescendo, enfim, larguei a Varig nessa ocasião. A Varig já estava indo mal nesse tempo, né? Até um pouco antes, a Varig já estava cambaleando. E eu fui para o trem do Corcovado para exatamente tentar recuperar um trem já antigo, cansados, que era aquela frota antiga. E nós demos uma levantada e com isso uma credibilidade maior com os agentes de viagem. Quer dizer, todo o mercado, toda a cadeia produtiva passou a confiar mais nos horários, né, na performance. Não quebrava mais na subida. Não quebrava, exatamente, que era muito comum naquela ocasião. E aí dentro fui crescendo, enfim. Depois de 2004 me tornei diretor, saí da engenharia, da manutenção. Eu tinha feito também administração de empresas aqui no Rio, na faculdade, na UERJ também. A engenharia eu fiz na UERJ e a administração também. Depois fiz pós-graduação na UFRJ. Enfim, e aí fui crescendo lá dentro. Em 2009 me tornei o presidente, né, com muita honra.
E estou lá até hoje ajudando e contribuindo para a gente... Você recupera, inclusive, a participação e a concessão, né? Porque Isso, quando eles me chamaram, já me deram uma participação como sócio. E esses sócios, que já eram bem antigos, eles mesmos foram se desfazendo. E existe também, Cláudio, os momentos que são marcantes, que são as renovações entre aspas. da própria concessão. A licitação. ação Então existe ali uma disputa, né? Algumas vezes tiveram concorrentes, outras não. Então essa turma foi se desfazendo e foi saindo, e hoje a gente acabou ficando só com a nossa família, 100%. Agora é uma operação que você conseguiu realizar o que era um sonho de muita gente, que era renovar os trens. Você faz um investimento pesado e traz novíssimos trens da Suíça para cá, né? Aliás, foi uma epopeia, né? Um embarque, tudo registrado, o translado marítimo, o desembarque, até que o primeiro entrou. E hoje nós temos um produto que está up-to-date com o que existe no transporte turístico da Europa, né? Essa história é bem interessante. Tem 12 anos essa compra. Então o processo todo demorou 12 anos, do início, no momento que a gente decidiu fazer a renovação da frota, até colocar os trens funcionando, né? E realmente, a única fábrica do mundo funciona nos arredores de Zurique, não é nem na cidade de Zurique. Fica 1h30 de Zurique essa fábrica, a única fábrica do mundo que faz o trem de cremalheira, o trem de montanha, porque na Suíça, na Europa, ali nos Alpes, tem uma demanda que justifica aquela fábrica. Pra você ter ideia, nem na China não tem esse tipo de fábrica. Então, E lá é transporte mesmo, quer dizer, transporte público, né? Transporte público, transporte passageiro e também transporte turístico. Quer dizer, você tem as duas modalidades ali, porque tem muitas montanhas. E quando nós compramos ali, como eu disse, é a única fábrica, e já na primeira geração, lá atrás, em 1884, Dom Pedro II, já foi essa fábrica que forneceu. Depois, em 1910, a segunda geração, depois, em 1979, a terceira geração, e agora, 2019, essa é a quarta geração. Isso para um suíço é um cliente que tem que ser tratado, porque é um cartão postal, né? Para... E eu brinco com o cônsul, que aliás trocou agora, o cônsul da Suíça, que ali é o verdadeiro consulado da Suíça. Da né? Suíça. É. Nós estamos gravando essa entrevista num período que você comemora o aniversário lá da estrada. Me conta essa história aí, porque foi o Corcovado, o turismo no Brasil, e isso tem uma relação muito diferenciada, né? Tem muitas curiosidades marcantes, né, Cláudio? Primeiro que em 1884 é inaugurada a Estrada de Ferro do Corcovado, junto com o Hotel das Paineiras, no mesmo dia, Dom Pedro II. E os dois concessionários, concessão imperial, foram Pereira Passos, Francisco Pereira Passos, que 20 anos depois se tornou um importante prefeito da cidade. Esse foi o primeiro concessionário. Com seu sócio, também engenheiro, João Teixeira Soares, que tem ali do lado da estação do Cosme Velho, tem ali uma estátua do João Teixeira Soares em frente à igreja de São Judas Tadeu. Eles foram os primeiros concessionários. Depois, em 1910, a Light, essa distribuidora de energia inglesa, traz para o Distrito Federal, para a capital do Brasil, no início do século XX, a energia elétrica. Então, as locomotivas do trem do Corcovado a vapor foram substituídas por locomotivas elétricas, que foi essa segunda geração. Então, o trem do Corcovado foi a primeira ferrovia eletrificada do Brasil. Hoje, quase todos, 90% são eletrificados. Se você imaginar todo o sistema metro-ferroviário, é tudo elétrico. O trem do Corcovado foi o primeiro do Brasil, exatamente porque a Light assumiu a concessão do trem do Corcovado e de todos os bondes, de todo o sistema de bondes que funcionou até o início da década de 70. Eu peguei no final, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro estudar aqui, eu peguei o finalzinho ainda dos bondes funcionando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aquilo ali era a Light. A Light que tinha a concessão de transporte de bondes no Rio de Janeiro. E depois, em 79, a renovação, quer dizer, a renovação da frota, né, com esses trens que funcionaram até agora, até 2019, com muito êxito, né? Então é uma história que quase que se confunde com a própria urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Se imaginar que o Parque Nacional da Tijuca, que antigamente não era parque ainda, não era uma unidade de conservação. Aliás, um parque que foi fruto de não é um parque natural. A Tijuca foi totalmente plantada por decisão imperial, né? Foi um reflorestamento, né, que foi comandado pelo Major Archer, por uma ordem do imperador, porque ali eram fazendas de café.
E aí foi feito um reflorestamento com mata nativa, né, mata atlântica, que está lá hoje. Foi o primeiro caso de reflorestamento do Brasil. Eu queria até lembrar o telespectador, a gente fala muito do trem do Corcovado, associou o trem ao Cristo, mas o trem estava antes do Cristo, quer dizer, ali era o Mirante, né? É quase 50 anos mais velho, né? É importante aqui no teu programa. O Cristo completou agora 90 anos, 50 anos 137 anos do trem do Corcovado. Então são 47 anos de diferença, um pertinho do outro, né? O trem do Corcovado faz aniversário no dia 9 de outubro e o Cristo Redentor dia 12 de outubro. E ali em cima era um platô, um panorâmico. Ali era um mirante, né? Como você falou, um mirante que tinha ali um caramanchão de estrutura metálica chamado Chapéu de Sol, onde as pessoas iam até lá a cavalo ou a pé para fazer piquenique. Então já era, na ocasião, 710 metros de altura. Um ponto de contemplação da cidade maravilhosa, já naquela ocasião. E depois com a Estrada de Ferro do Corcovado. E aí tem muitas histórias interessantes, porque você vê que o Santos Dumont, lá na década no início também do século passado, ele pegava o bonde que ali chamava Águas Férreas, o Cosme Velho era o chamado Águas Férreas, depois ele tomava o trenzinho do Corcovado e ia dormir, quer dizer, se hospedar no Hotel das Paineiras. Então ele tem carta de próprio punho dizendo o seguinte: vou subir no último trem do dia tal, guardo meu quarto no final do corredor, Santos Dumont, e entre outros que passaram por ali, né? Agora, eu queria que você relembrasse um pouco essa trajetória dessa retomada turística do Rio de Janeiro, porque você ali, o trem do Corcovado é um dos cartões emblemáticos. Você tem o trem, tem um Pão de Açúcar, quer dizer, explorando essa questão da montanha à beira-mar, quer dizer, um cenário único. Talvez só a Cidade do Cabo tenha uma relação próxima a isso. E vocês criam atrações, polos turísticos. Como é que era, dentro das anotações, da pesquisa, a concepção de fazer estrutura para o turismo antes que o turismo existisse formatado como atividade como é hoje? Então, essa é outra característica da Estrada de Ferro do Corcovado. A primeira é ter sido a primeira estrada de ferro eletrificada do Brasil. E a segunda é a primeira ferrovia turística do Brasil, com fins exclusivamente turísticos. Hoje nós temos aí no Brasil, né, você sabe que eu sou presidente da Associação Brasileira de Trens Turísticos. A gente é colega... A BOT, né? A BOT. E a gente é colega lá no Conselho Nacional de Turismo, porque você responde também pela Abrajet, enfim, pela entidade ligada ao turismo. Esses 32 trens turísticos, o trem do Corcovado é um deles, aliás, é o líder do ranking em visitação, né? Quase 1 milhão de pessoas por ano. São heróis, Cláudio. Você imaginar que hoje quase que não existe trem. E os trens que existem hoje, por exemplo, lá na minha terra, São João del Rei e Tiradentes, são trechos remanescentes de uma grande malha ferroviária que existiu lá atrás, né? Então hoje você quase que não vê ferroviários, né? Hoje um velho ferroviário nas cidades do interior, principalmente aquelas cidades que têm um entroncamento ferroviário, como Juiz de Fora em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, o próprio Miguel Pereira, onde foram entrepostos ferroviários, as pessoas quando ouvem lá um apito de trem da velha Maria Fumaça choram de emoção. Isso nós não temos mais. Então essa é uma grande bandeira que a gente precisa... A destruição do modal ferroviário do Brasil um equívoco um dos maiores enorme. crimes. Quando você pega aqui no início, no final do século XIX, no século XX, o Brasil estava na pole position internacional de malhas ferroviárias. Essa destruição e a transformação no modal ferroviário para o rodoviário é um crime com o nosso país. Na verdade, foi um equívoco, uma sucessão de equívocos, né? Não foi só um. Começou com o meu ídolo da política, mas nesse ponto ele foi o grande... Ele começou esse equívoco, que foi o nosso JK. O Juscelino Kubitschek, na década de 50, para desenvolver o rodoviarismo, né, com a chegada de caminhões, da indústria automobilística e tal, ele cresceu a parte rodoviária, as estradas, etc., em detrimento da ferrovia. E isso foi E desativando. eram modais que podiam ter convivido juntos. Deviam, os Estados Unidos tranquilamente. convivem, a Europa convive, né? Quer dizer, um país de dimensões continentais teria que conviver. Só para você ter uma ideia, o Brasil tinha 42 mil quilômetros de trilhos. Nessa década de 50, o Brasil tinha 42 mil quilômetros de trilhos. A Argentina tinha 24 mil.
Hoje o Brasil tem 24 mil e a Argentina tem 42 mil. Argentina, né? Para não falar em países hoje que são as grandes potências mundiais, a China hoje tem 9 trens de alta velocidade, chamado trem-bala. O Brasil tem nenhuma, porque é uma tecnologia que custa muito caro. Então a gente fica discutindo, vai fazer, não vai fazer agora. Rio-São Paulo ligando até Campinas, justificaria a demanda para ter um trem de alta velocidade, comprar essa tecnologia e depois levar para outros cantos do país que mereciam ter ali um trem de alta velocidade. Aí fica o país dependendo de modais como rodoviário ou modal aéreo, enquanto o rodoviário com um custo quilômetro bem mais barato, até para transporte de carga e abastecimento. Mas sabe, eu queria mergulhar um pouco, já que você tocou em São João del Rei, Neves. Qual é a sua relação com o Tancredo Neves? Então, as pessoas me perguntam, na verdade, bom, ele é primo do meu avô, né, do meu Juca Neves, o pai do meu pai, Juca Neves, ele é primo de primeiro grau. Essa relação nossa, por exemplo, as pessoas falam do Dornelles, eu falo que sou sobrinho do meu ídolo da política, porque eu convivi muito com ele, mas na verdade eu sou primo de segundo grau, ele é primo do meu pai de primeiro e eu de segundo. Mas o Tancredo. O Dornelles, pela distância. O Tancredo tinha um avô, né? Porque a mãe do Dornelles, tia Mariana, é irmã do Tancredo. Lá são sete irmãos, né? Tia Zininha era a caçula, foi a que morreu por último. Enfim, eu tenho uma relação muito grande, porque quando a gente mora numa cidade... Você chama isso de primo, e ele te chama de primo, Nós né? somos primos, mas na verdade é a mãe dele que é prima do meu pai. Então a gente ficou com uma geração, como a idade é muito parecida, principalmente agora que a gente... Está com quantos anos, sabe? Estou com 56. Agora, sabe... O Wes deve ter uns 60 anos. Exatamente. Mas eu estou com 62, a mesma geração aí. Essa experiência sua hoje de ver o turismo como atividade, porque você transcendeu a estrada de ferro e você abraçou o turismo como uma liderança do setor. Você também presidiu a Câmara de Turismo, o Conselho de Turismo da Associação Comercial, aliás, implantou o Conselho de Turismo da bicentenária Associação Comercial, que hoje está muito bem presidido pelo Josa Nascimento Brito. Como é que você vê a questão do trade? A gente fala trade, que é uma linguagem muito de quem é profissional do setor, que é o segmento do turismo. Como é que você vê o turismo hoje? Eu acho que assim, a gente evoluiu muito, mas a gente está muito distante dos setores que são verdadeiramente mobilizados. Por exemplo, a gente gosta de fazer essa comparação com o pessoal do agronegócio, né? Eles têm ali uma mobilização, uma força política, que vem, claro, da força econômica, né, que o negócio deles reflete na sociedade, mas o turismo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e aí expandindo para o estado do Rio de Janeiro, ele tem uma participação muito grande, né? A gente imagina aí, eu ouço falar pelos estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, 6% do nosso PIB aqui da cidade. Mas isso não se traduz, até teve um artigo meu que viralizou outro dia, que eu falava da miopia do segmento de não ter uma representação turística na vida política, ou seja, não existe a bancada do turismo. Quando nós temos o sorte loteria, nós tivemos por acaso o Otávio Leite, que aliás deixou de ser eleito, por ser titulado de um mandato por conta de 159 votos, quer dizer, 159 votos deixaram ele fora do parlamento e agora ele é suplente e fica num ioiô que assume, sai, porque o Marcelo Calero, que ficou com a cadeira, e é secretário, é o campeão de assumir, de exoneração. Acho que nenhum secretário foi tão exonerado quanto o Calero nessa gestão do Eduardo Paes. Aliás, o prefeito até me confidenciou que estava perdendo a paciência com relação a isso. Mas falta uma bancada, falta levar a sério isso, a questão da representação política do nosso setor. Esse teu artigo que viralizou, ele foi no cerne da questão. Você sabe que eu tive uma experiência política junto com o ministro... Você ficou como suplente também, né? Também, fiquei como suplente lá em 2010, depois de 2014. Foram as duas participações que eu tive na política eleitoral. Porque essa política empresarial a gente faz todo dia, toda hora. Estamos fazendo aqui agora. Mas a política eleitoral ela é muito perversa, porque exatamente o que você falou, o turismo ele é muito disperso. Quando você fala que são 52 atividades envolvidas no turismo, né, desde a construção civil até um MBA de gestão de hotelaria, né, você tem ali uma gama de
enfim, de atividades econômicas que estão dentro da atividade turística e ao mesmo tempo não estão. Porque muitas vezes uma camareira ou um garçom não se identificam como um agente do turismo. E aí a gente perde muita força por isso, né? Ao passo que quando a pessoa é do agronegócio, ela sabe que ela está ali plantando, semeando, regando, enfim, na parte toda da mecanização, sabe que está na agropecuária e tem que eleger pessoas do seu segmento. Então o turismo perde muito. O Otávio, nós pegamos carona na competência do Otávio, é diferente. Ali do Otávio, a relação é muito mais de dívida nossa do turismo, do trade turístico, com o mandato do deputado Otávio Leite, do que o contrário, porque a gente espera, torce, reza para um Otávio se eleger e depois bate lá no gabinete dele para pedir ajuda. Quando, na verdade, a gente... Eu falo que é muito apoio afetivo e muito pouco apoio efetivo com relação a isso. Agora, nós temos também um fator sorte que tem nos ajudado, né? Por exemplo, nós temos hoje o Gustavo Tutuca, que é um parlamentar, faz parte de um grupo de amigos que vocês tinham já uma rede social onde você e alguns outros amigos conversavam, e ele fez questão, ao abraçar o turismo, de prestigiar e de ouvir muito vocês. Mas isso é uma loteria, né? Poderia ser o contrário, poderia ser um parlamentar que não tivesse a menor sensibilidade de ouvir o segmento produtivo, né? Então, essa é a situação, porque o grupo de turismo é um grupo muito animado, a gente conhece, né? Eu sempre falo isso. Para fazer coquetel, festa, para quem já se elegeu, não tem ninguém melhor do que a gente. Nós somos os melhores. E normalmente essas pessoas que entram com cargo de secretário ou mesmo depois com parlamentar e que a gente procura, eles saem amigos nossos. Todos eles saem amigos nossos. É difícil sair um secretário que passou pelo nosso segmento e não deixou uma raiz. Mas eu falo que nós utilizamos muito pouco os ex-ministros parlamentares que estão em Brasília, o Max e outros ministros que tiveram mandato, que têm mandatos eletivos, que deixam a pasta e a gente vira as costas. A gente não utiliza essa bancada dessas pessoas que foram contaminadas. Outro dia eu entrevistei aqui o Paulo Jobim, ele me contava que a Mosquinha Azul, como ele foi secretário municipal de turismo, o picou e que ele continua apaixonado pelo setor. O Jobim é exatamente esse caso, porque ele já passou por várias pastas, até ministério, mas o turismo marcou a carreira profissional, apesar de ter sido um pouco tempo. Exatamente por isso, porque ele teve relação com... Ele montou lá o Conselho Municipal de Turismo na ocasião, ele teve uma relação muito grande com o trade turístico, contribuiu para o desenvolvimento do nosso setor. Então é isso, eu acho que o nosso, como você me perguntou, o setor do turismo, aqui no Rio, eu acho ele muito disperso, né? A gente tem várias lideranças nacionais, a gente sabe disso, que a pessoa chega lá com uma representatividade em Brasília imensa, mas ao mesmo tempo a gente não junta essas forças para ir o Rio de Janeiro pleitear, enfim, algumas situações que a gente sabe que o Rio de Janeiro precisa de assumir. E ficamos dependentes de coisas um pouco doentias, como uma FEComércio, como uma CNC, que acabam sendo... se impondo por uma questão de orçamento, porque o setor não cria um caixa, não trabalha para isso. Eu acho lamentável. Mas eu queria mergulhar agora na questão da sua vida pessoal, porque você tem uma atividade muito apaixonante, que tem muito a ver ainda com o turismo, uma transição para o lado pessoal, que é o carnaval. Você se aventurou em ser presidente e diretor de escola de samba. Me conta essa história. É verdade. Não, a União da Ilha do Governador, né, que eu trabalhei, como eu falei, lá Varig, eu trabalhava na Ilha do Governador. Nunca tinha colocado o pé lá no barracão, lá na quadra da União da Ilha do Governador, que fica na Estrada do Galeão. Num determinado dia, ainda existia uma coluna do Globo, que era do Boechat, você vê, coisa lá atrás. Sai uma notinha assim: União da Ilha do Governador vai trazer o enredo do trem do Corcovado. 120 anos do trem do Corcovado. Lá se vão 17 anos. Né? O trem do Corcovado. Quando eu li aqui, eu falei... Você não sabia? Nunca tinha ouvido falar. Chego no trabalho, lá no trem do Corcovado, no Cosme Velho, ali no meu escritório, toco o telefone 8 e pouco da manhã. Era o presidente, que era um italiano. Na época, um presidente lá da União da Ilha. Giovanni. Giovanni me liga com aquela voz rouca dele. Ô, presidente, eu queria tomar um café contigo. Eu falei, pô, não, eu li aqui a notinha e tal. Ele, tô indo aí. E cheguei lá. A União da Ilha, nessa ocasião, estava no grupo de acesso. Portanto, não era elite do carnaval, não tinha os melhores
patrocínios e etc. Um pouco parecido com a Rocinha com o Maurício Matos, né? Exato, e foi na mesma época. Na mesma época, né? Na mesma época. O Maurício era o grande adversário da União da Ilha. Aliás, saudade do Maurício Matos. Saudade, uma pessoa figura espetacular. Figura espetacular. Mr. Carnaval, né? Espetacular. O Maurício, nessa época, estava na Rocinha, tinha saído da Portela, e eu entrei na União da Ilha. E virei lá o presidente de honra, que eles chamam lá de... Patrono? Patrono. Patrono é Quase um bicheiro. É. Mas você sabe, Cláudio, eu vou fazer aqui, eu vou confessar uma... O patrono da União da Ilha. Da União da Ilha. Foi. Você sabe que até hoje o patrono, o presidente de honra da União da Ilha, é o nosso Francisco Horta. Eu li lá no estatuto, eu não acreditei, levei lá no Horta. Horta hoje está lá na Santa Casa, né? Uhum. Eu falei, Horta, eu não sabia que você era patrono da União da Ilha. Ele é tricolor, foi presidente do Fluminense, um grande presidente. E a União da Ilha tricolou em Sulana, da Ilha do Governador. Então são dois tricolores e ele abraçou. Outro que era também da União da Ilha do Governador era o Zé Eduardo Guinle. Apaixonado com a União da Ilha, na época do grande amigo também. Copacabana Palace, ele prestigiava muito com shows e tal, a União da Ilha do Governador. A União da Ilha sempre foi uma escola muito querida, exatamente porque a União da Ilha é a única escola que não está associada ao Jogo do Bicho. Nem a Jogo do Bicho, nem a tráfico. Nenhum dos dois. Lá são 500 sócios, é um grande conselho, uma confusão, ninguém resolve nada, porque os 500 sócios... Bem Ilha do Governador. Mas... Falar em Ilha do Governador, mandar um abraço para o José Moraes, que esse é outra figura da ilha insulano, que eu quero trazer aqui para entrevistar. Ótima entrevista. O Zé Moraes é um querido e ajuda muita gente lá na União da Ilha do Governador, como também o Wagner Victor, que é outro insulano, apaixonado. O DNA dele, Ilha do Governador, é o outro também que eu já convidei. Esse também tem muito assunto. Trazer. Mas aí entrei na União da Ilha nessa ocasião como patrono, ajudando, sem cargo, sem nada. Montei lá uma diretoria de relações institucionais, chamei o nosso Antônio Henrique, lá do Senac, para me ajudar com essa missão. Outro mineiro, carioca. Que também é apaixonado com samba. A quadra é maravilhosa, tem um estacionamento maravilhoso, um acesso, não tem escola no Rio de Janeiro. Com a estrutura. Com a estrutura que a União da Ilha tem. O próprio Dornelles foi lá uma vez, nós fizemos uma homenagem para ele, depois nós fizemos uma homenagem ao Nilo. Quando você foi secretário de turismo do estado, eu também quis te levar lá, não consegui. Mas o Nilo Sérgio Félix também tricolou, quer dizer, ali ele tem casa, tudo tricolor, né? É tudo tricolor. Mas o Sérgio Ricardo já era, na ocasião, era presidente da Tours Rio, foi homenageado também, ele é flamenguista doente. Enfim, e aí entrei ali, a gente conseguiu... conseguimos um campeonato, só entrava um, muito perverso o regulamento. A ascensão só para um, caía uma do grupo especial e entrava uma. E o Maurício ganhava. Quando o Maurício estava, nossa, era escola rica, era a Rocinha. Levava, a gente sempre perdia pro Maurício. Eu ficava para morrer. E aí, depois a gente conseguiu nós conseguimos ser vitoriosos, a escola subiu, então melhorou de vida, tá lá na cidade do samba e tal. E agora, novamente, a escola desceu, né? Porque a escola pobre, que não tem dinheiro, que não tem essa liderança que a gente falou aqui. E agora voltei para ajudar. Só que agora eu voltei na condição para ajudar o mesmo presidente daquela ocasião, que é um advogado, o Ney Filardes. E ele me colocou como vice na chapa dele. Nós tomamos posse em abril. E estamos recomeçando a remar lá de novo, né? São 3 anos de mandato para levantar a escola. Você não acha que a pandemia, o fato de você, historicamente, ter quase 100 anos depois, um hiato de um carnaval como nós tivemos, isso não ajuda a refletir e as escolas também terem um tempo de se organizar? O que vai sair do carnaval depois da pandemia? Não tem essa organização. Não tem essa organização. Todo mundo mata um leão por dia. Então vai ter carnaval em março, ou fevereiro do ano que vem. Começa aquela correria, todo mundo, não teve nenhum planejamento, não tem dinheiro em caixa, não tem fundo de investimento, não tem nada. Começa do zero. Eu trouxe o ex-ministro Vinícius Lumetz, que é um visionário, hoje secretário de Turismo de São Paulo, e ele falava que nós estamos com um dos espetáculos que devíamos ter aqui, ser um espetáculo planetário, com iluminação planetária, transmissão para o planeta todo, que nós tratamos muito mal um ativo que o Rio de Janeiro tem. Você concorda com isso? Em parte, sim, porque essa questão do som e da iluminação do Sambódromo já é debatido. O próprio Boni entrou agora na época do prefeito Crivella. O Boni entrou na gestão, vamos dizer assim, voluntária ainda,
sem ser profissional, sem ser remunerada, para ajudar nessa promoção do espetáculo. Não teve sucesso e nós continuamos ali com uma iluminação pasteurizada e tal, mas o som é muito bom, o espetáculo é sensacional. Incomparável, né? É incomparável. O Lumet deve estar sofrendo agora para conseguir botar o carnaval. um espaço na mídia. Agora, Sávio, com relação a ser empreendedor, você é conhecido pelo seu lado empreendedor, está sempre preocupado e sempre afinado com o turismo. Você está abrindo agora um espaço em Miguel Pereira, aliás, você adotou Miguel Pereira. Ele estava abrindo e atendeu um chamamento do André Português, que é um cara também... É uma das grandes reservas da nova safra. Eu brinco de quarentinhas, nós vivemos a época dos quarentinhas. Nós já somos... Eu estou sessentão, né? Sessentinha, aliás. E você, cinquentinha, quase chegando ao sessentinha também. Que é essa geração do governador, secretariado. Nós temos uma geração que permeou os principais. E o André faz parte, como executivo municipal, lá em Miguel Pereira. Fala de Miguel Pereira, o que você está fazendo em Miguel Pereira? E o André é da Ilha do Governador. Ele foi morar em Miguel Pereira, virou vereador lá, gostou, não tem família na política, gostou disso, virou um prefeito e está fazendo uma bela gestão. Tanto que ele foi reeleito com 91%, ele não tem nem oposição lá no município. Bom, Miguel Pereira, para mim, é um case de sucesso. Ele não está inventando nada. Ele foi em Gramado, identificou o que deu certo lá, o que fez Gramado se tornar aquela potência turística. Aliás, está acontecendo uma feira importante nacional em Gramado. O Festures, que acontece em Gramado anualmente. E ele trouxe muitas ideias que Gramado tem. Por exemplo, a rua 24 horas, rua coberta 24 horas. Fica independente de sol, de chuva, está funcionando ali. Miguel Pereira não tinha cinema, essa rua coberta não ter 2 cinemas, os melhores restaurantes, está trazendo uma fábrica de chocolate que era de canela, está trazendo uma piscina de ondas, trouxe a Universidade de Medicina para Miguel Pereira, já está funcionando, já está no 2º ano os alunos lá. Quer dizer, você cria um movimento na cidade, passa a ser universitária, isso já está acontecendo. A volta do trenzinho, que aliás começou lá atrás com o pai do Roberto e do Rubem Medina, né? O seu Abraão Medina, que era um trem azul naquela ocasião, década de 60. Ele está retornando com isso, com o apoio da FEComércio. Enfim, são várias atuações que ele está fazendo, além de toda a parte... Mas você, não enrola não, o que você vai fazer? Então, eu quero saber o que você vai fazer lá. Eu entrei nesse sonho do André, sem conhecer o André, passei a conhecer depois, quando ele já estava lá como prefeito, e ele tinha um projeto do tal do Parque dos Dinossauros, que vai ser, aliás, já virou realidade, está em obra, o maior parque de dinossauros, parque temático do mundo. Tem um dinossauro que nós estamos levando, tudo comprado, são 42 robôs que se movimentam, que emitem sons, enfim... É o que tem de melhor no mundo, que nós estamos comprando na China, já compramos na China, agora demora 60 dias para chegar e depois nós vamos montar, vem o chinês aqui com a nossa equipe do Brasil, do Rio, para montar aqueles robôs todos. É um grande parque, 1.400.000 metros quadrados, quer dizer, com tirolesa, com trekking, com escalada, tudo que você imaginar. A âncora são os dinossauros, mas você tem atrações em paralelo. Tem os restaurantes temáticos, né? Hamburgueria, tem o T-Rex, que é um grande restaurante, pizzaria, lá em cima na estrada, porque isso é na serra, na subida da Serra de Miguel Pereira. Nós estamos falando, Cláudio, 1h15 do centro do Rio de Janeiro. 40 minutos do centro de Nova Iguaçu. Bom, se sair pela Barra da Tijuca, pega a Transolímpica. A Transolímpica. E já cai ali dentro. Já cai ali dentro. Então você tem 4 milhões de pessoas ali na Baixada Fluminense, que é um potencial mercado consumidor daquilo ali, né? Estamos falando aqui daqueles 17 municípios. Quando é que você vai investir em Petrópolis? Nós estamos falando para a região serrana e esse programa está sendo exibido pela TV Correio, a TVC. Nós estamos falando para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, estamos falando para uma região, o que Petrópolis, e tem tudo a ver também com Gramado. Só que Gramado não é que seja fake, ali é artificial.
Os monumentos de Petrópolis são verdadeiros. Ali está realmente a casa do imperador, está o museu. Como é que você vê esse paralelo? Como é que você vê o potencial turístico da região serrana a do verdadeira cidade imperial, né? E aí, Cláudio, volto aqui ao tema ferroviário. Você imaginar que o nosso Visconde de Mauá, lá atrás, em 1850, ele botou um trem para subir a Serra de Petrópolis. Nós perdemos isso. Quer dizer, o cara saía de da barco Praça do Rio, 15, de no barco, Vaporeto, e até o fundo da Baía de Guanabara, até Magé, ali na primeira estação ferroviária do Brasil. Eu, quando estive secretário de turismo, eu levei o ministro lá e a gente ia fazer... Eu lembro disso. Você levou o ministro lá para fazer um grande projeto ali. Guia de Pacobaíba ali. Conseguimos 1 milhão do Ministério, mas infelizmente a prefeitura não conseguiu. Eu lembro desse executar. projeto. Quer dizer, Magé, que hoje só fica nas páginas policiais, só com um assunto que denigre lá, que é uma cidade que virou uma cidade dormitório perigosa, violenta, tem ali a primeira estação ferroviária do Brasil. Certo, aí subia, vamos falar de Petrópolis. 7 quilômetros até Petrópolis e até onde hoje é a antiga rodoviária, ali era a estação ferroviária. Então você tem Petrópolis, você tem todo aquele conjunto arquitetônico, aquela história toda que precisa ser recontada, precisa ser agregada, porque hoje está dispersa também, né? A própria serra foi favelizada, foi invadida. E lá em Petrópolis, agora falando de investimento, eu fui convidado para analisar um projeto de um teleférico em Petrópolis, numa área maravilhosa que tem lá, no centro da cidade, num elevado que tem lá, num morro que tem ali perto. E esse é um projeto espetacular, porque Petrópolis, como você falou, ela já está pronta, né? E é verdadeiro. E é verdadeiro. Ou seja, ali é a história do Brasil, a história da América do Sul. Petrópolis está pronto. Petrópolis está pronto. Tem rede hoteleira. Você tem várias atrações lá. Você tem Casa de Santos Dumont. O Marcelo Valente tem uma rede hoteleira. Agora tem a Casa Rosa, tem... Casa Marambaia. A Casa Marambaia e os hotéis da Blanca, o Locanda, enfim... Porque você tem os distritos, né? Você tem Nogueira, você tem Itaipava. Aliás, o crescimento de Miguel Pereira beneficia muito a hotelaria de Petrópolis, porque tem a ligação direto de Petrópolis. Sim, por Araras ali, você cai lá dentro de Pati de Alferes e Miguel Pereira. Eu acho que vai ficar, vai fortalecer muito aquela região. Agora, você é engenheiro e seus 3 filhos estão fazendo engenharia. Você vai montar construtora? Que história é essa? As pessoas dizem que eu faço tirania com eles, mas não é verdade. É porque lá em casa, infelizmente, você eu tem também... o Tiago, né? Que é o Tiago, o mais velho, a Camila do meio e a Rafaela, que está fazendo vestibular agora. Na verdade, infelizmente, lá em casa, eu e os meus 3 filhos, nós não temos vocação para nada. A gente não sabe o que devia ter feito faculdade. E eles, com 16 anos, têm que escolher qual é o vestibular que eles vão fazer. E eu fica tranquilo que eu tenho 56, até hoje eu não sei o que eu devo fazer vestibular. E é isso. Então, a engenharia, eu acho, e isso é uma opinião pessoal, cada vez que eu fico mais maduro, eu imagino que isso é uma realidade. A engenharia te dá uma visão global, genérica. E prática. E prática para tudo. E aí você faz a tua especialização. Nós temos um amigo comum, que é o Alfredo Lopes, que a gente... Também. O Alfredo é engenheiro. É isso. E quando alguém está enrolando ele, para que eu sou engenheiro, o engenheiro é quanto, porque... É cartesiano. O engenheiro tem disso. Agora, você viveu um momento que vocês ficaram muito unidos, né? Você teve uma viagem após um luto familiar, com a família, que você se isolou do mundo e mergulhou... A família saiu mais unida naquele momento de dor? Não tenho dúvida, Cláudio. Aquela tragédia uniu muito a família. Principalmente os 3, eles são muito amigos. Isso para mim é... Eles estavam muito pequenos na Eles eram muito pequenos, né? Até hoje isso tem 7 anos, mas essa minha filha mais nova tem 16, então ela tinha 9. Mas eles 3 são muito amigos. E eu ali junto com eles, enfim, a gente... Ano passado, antes da pandemia, eu estava contando, a gente foi para a Austrália e alugamos um motorhome. Nós quatro. Então ficamos 32 dias dentro de um carro, ali tomando café, almoçando, tomando banho, tudo era ali dentro de um carro apertadinho, né? E foi a nossa viagem assim de vida. Porque foi um momento que a gente... Porque o hotel, bem ou mal, você acaba dispersando, fica no quarto e tal. Ali não tem como a pessoa fugir. Tá agarrado ali um no outro. Você que estava muito metido na atividade empresarial, houve uma descoberta de você, da relação das suas 2 meninas? Você começou a perceber seus filhos diferentes?
no momento que você passa a ter essa intensidade de convivência com eles? Eu acho que, assim, de tempo sim, mas eu já sempre fui... Tiago, Camila e Rafael, né? E a Rafa. Rafael. São duas meninas. Eu sempre fui muito ligado a eles, assim, no tempo, mas era mais fim de semana, né? Nessa correria que a gente fica procurando, enfim, crescer e tal, a gente tem uma ambição desmedida, correndo atrás de outras coisas e tal, e isso ficava em segundo plano. O que mudou completamente depois dessa tragédia. Então eu fiquei... Eu não estou falando de tragédia, eu queria aqui fazer uma confidência. Poucas vezes eu escrevi chorando. Quando eu escrevi um editorial, sonório basta, com relação a Ana... Eu li chorando. Isso foi a esposa do Sábio, para quem não lembra, foi vítima de uma violência brutal que sensibilizou a sociedade, a fragilidade. Ter passado por isso, inacreditável como a gente aprendeu a conviver com a normalidade dessas tragédias. Quando eu vejo a Globo, leio o noticiário de manhã e vejo uma criança baleada, uma morte em assalto, isso está entrando como se fosse uma normalidade. A gente não consegue ter mais reação de indignação com o que está ocorrendo. Você acha que isso é uma coisa do Rio, uma coisa do Brasil, uma coisa do mundo? Como é que você vê essa normalidade de coisas que violentam tanto o direito à vida? Isso é uma tragédia do mundo contemporâneo, né? Agora você imagina, Cláudio, a gente estava junto quando aconteceu isso, foi 11 horas da manhã. Nós estávamos numa reunião na FEComércio, era um Conselho Estadual de Turismo. A gente estava ali na reunião quando eu recebi o telefonema que tinha acontecido essa tragédia. Mas, enfim, eu vejo também, acompanho algumas famílias que têm sido... Mas nós, como sociedade, temos que reagir. Nós não podemos nos conformar é por isso que eu tenho elogiado muito o governador Cláudio Castro, porque ele botou a segurança como foco. Não é como o antecessor que fazia uma pirotecnia nesse negócio. Você tem um segurança presente, tem esses programas, e a sociedade tem um dever de apoiar isso, né? Claro, sem dúvida. Esse é o número 1, inclusive, reflete no nosso negócio, que é o turismo. Pois é, e desse aspecto, você teve o Marco Aurélio Paes e uma turma da Turizil, na época do Ronald Aso, que deu um choque de ordem que ajudou a organizar o que parecia desorganizado, porque antigamente era um suplício o acesso de camelô, de pedintes, de vendedores no torno desses monumentos. O Pão de Açúcar e o Cristo, principalmente. Sim, né? Foram tanto no Pão de Açúcar quanto ali no Cosme Velho, no entorno da estação, nessa gestão do Ronald Ázaro, nós tivemos ali um grande apoio para tentar, de alguma forma, ordenar ali aquela bagunça que graçava ali na região. Isso voltou, né? Porque é um ioiô, vai e volta, infelizmente. Mas agora a delegada Patrícia Alemanni tem feito um bom trabalho sobre isso. Excelente trabalho. Titular da DEAT. Né? Titular da DEAT, tem feito um excelente trabalho, nos ajudado muito. O BPTU está sempre presente lá conosco. E o GAT, que é Agrupamento de Atendimento ao Turista, que é da Guarda Municipal, da briosa Guarda Municipal, também está lá conosco, está no Pão de Açúcar. Essa integração Guarda Municipal e Guarda Municipal e Polícia Militar é fundamental, porque eles não se falavam, né? Mas ela existe, Cláudio, é impressionante que entre eles, quer dizer, no nível deles de segurança, existe. Aliás, brincando disso, parece um pouco como mecânico de avião, porque quando não podia ser VASP, Transbrasil, Varig, quem estava na pista, um emprestava o ferramental para o outro, na hora do sufoco, a maçonaria que existia é muito grande, né? Um ajudando o outro, e eu acho que na área de segurança, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê essa integração, pelo menos na área do turismo, essas três forças. Política. Governador Cláudio Castro, como é que você está vendo o governo do governador Cláudio Castro? Uma grata surpresa, poucas pessoas conheciam. Eu conheci o Cláudio há muito tempo, teu xará, porque... xará, eu brinco. Como eu militava na área de política eleitoral, ele era chefe de gabinete do deputado Márcio Pacheco, então eu já conhecia bem o Cláudio. E depois, quando foi a campanha do governador que se elegeu, o Witzel, eu vi ele ali, eu falei, mas o que o Cláudio está fazendo aqui? E depois eu descobri que o partido indicou ele para ser o vice. Bom, enfim, depois que ele assumiu, ele tem feito um belo trabalho, principalmente procurar o diálogo. Ele está indo muito para o interior, está tentando ajudar
enfim, os Durante prefeitos. a pandemia você foi muito ouvido. O setor do turismo foi ouvido, porque não era só baixar um decreto, era consultar e tomar medidas que... E eu queria, inclusive, que você falasse como o trem foi um exemplo na condução da pandemia, porque vocês criaram todo um protocolo que ajudou muito a uma retomada do setor, né? Como é que foi a atuação de vocês? Exatamente. Nós nos juntamos, quer dizer, os equipamentos turísticos, todos eles, né? Você imaginar Corcovado, Pão de Açúcar, Aquarrio, Bioparque, Roda Panorâmica, enfim, todos, os museus, né? Museu do Amanhã, o Museu de Arte Moderna lá com o Fábio, o Museu do Amanhã com o Ricardo Piquet, todos os equipamentos turísticos que demandam visitação e, por natureza, são de aglomeração, tudo contra o que o protocolo exige, né, que não tem aglomeração. Nós criamos um protocolo rígido na retomada, que lembra que nós fechamos no dia 15 de março do ano passado e retomamos em 15 de agosto. Nós ficamos 8 meses fechados. E nessa retomada, esses equipamentos, nós todos nos juntamos, fizemos um grupo de trabalho, pegamos as práticas que já estavam acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, as práticas de protocolo mais rígidas que tinham sido adotadas. Essa agenda comum foi muito importante para o Rio de Janeiro. Foi muito importante, até para não ter aquela briguinha de vaidade. Eu fiz isso, eu botei a medição. Aliás, antes de começar aqui, nós falamos que são produtos complementares, né? Por exemplo, quando chove, você sofre, mas o Aquário ganha, quer dizer, você tem uma equação. Agora, sabe, infelizmente o tempo está chegando ao fim, porque outro dia eu também falei até com o Jobim, quando uma entrevista é gostosa, você, quando olha para o relógio, toma um susto que o tempo está encerrando e você nem sente. Quando a entrevista é ruim, também é o contrário, né? Mas eu seria hipócrita se não terminasse essa conversa sem falar do ICMBio. Porque parece que o ICMBio está pilotado por marcianos, por pessoas de outra realidade, de outro planeta. O meu primeiro embate com eles foi na questão do trem, quando eles obrigaram a você fazer um super aumento tarifário por causa da inclusão na tarifa do ticket de acesso ao parque. E agora aquela questão do Padre Elmar de ter sido barrado, a decisão do presidente de querer dar à arquidiocese, enfim, a gestão. Como é que está esse imbróglio envolvendo o ICMBio e a operação do Corcovado, o acesso ao Cristo Redentor? Então, Cláudio, por definição, o trem do Corcovado está dentro de uma unidade de conservação ambiental. Por isso o ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, controla o Parque Nacional do Tijuca. E quem está dentro do Parque Nacional do Tijuca? Simplesmente o maior cartão postal tem que prestar continência, bater continência dentro do Parque Nacional. Então, você tem um plano de manejo rígido, com horário de visitação, com carga máxima de visitação, quer dizer, determinado número de pessoas, para não atrapalhar até a fauna, a flora, não ter nenhuma massificação ali. E, por outro lado, você tem um produto turístico, um equipamento turístico, que é o principal do Brasil, o cartão postal do Brasil. O Cristo Redentor não é do Rio de Janeiro, né? É do Brasil. Quando a gente vai lá fora nas feiras, é o Cristo Redentor que dá boas-vindas e que chama as pessoas para o Brasil. Então existe essa dicotomia, existe esse conflito eterno. Qual é a solução disso? Primeiro, eu acho que o Cristo Redentor tinha que ser recortado dentro do Parque Nacional Tijuca, lá o chamado setor Corcovado, aquela parte de visitação turística, que é eminentemente, exclusivamente turístico. Ali é cimento, acesso. É criar um enclave, né? Um enclave dentro do Parque Nacional Tijuca, e essa gestão ser municipal ou estadual. Mas talvez o municipal fica mais próximo do interesse da cidade. Então essa seria uma grande solução. Como é hoje? O Cristo Redentor é administrado de Brasília, com milhões de problemas que esse órgão tem, quer dizer, o Ministério tem, de desmatamento, de madeireira, enfim, problemas seríssimos que tem pelo Brasil todo, a Amazônia, Pantanal e os ecossistemas todos.
E o Cristo Redentor está dentro de uma situação que não era nem para ser problema. Aquilo ali devia ser o cartão postal do ICMBio. E até porque o que você recolhe de imposto vai para um caixa geral. Não é nem revertido para o Cristo. E o pior, Cláudio, 85% do que é arrecadado no trem do Corcovado, 85% vai para o Tesouro. A empresa, a concessão, fica com 15%. Vamos repetir isso? 85%, é mais que Cuba. Então, se o ingresso custa R$100... R$100, R$85 vai para o governo, R$15 vai para a concessão. Esses R$15 é que a gente paga o trem novo, 100%. Esses trem novos foram comprados pelo investimento privado, 100% privado. Então, ficou uma situação insustentável. Nós entramos pela lei, pela própria legislação, permite e já prevê a repactuação. E é isso que nós estamos vivendo agora, essa discussão. Mas existe essa questão de boa vontade e má vontade em função do turismo. E aqui um apelo ao nosso senador Flávio Bolsonaro, que tem um carinho enorme pelo setor do turismo, para que abrace essa causa. Nós não podemos. E o ministro Gilson também Machado, aliás, o meu ministro teve uma passagem como secretário nacional de ecoturismo no Ministério do Meio Ambiente, ele conhece bem de perto. Eu acho que são essas pautas. Hoje eu até cobrei. Nós estamos gravando essa entrevista num dia que minha coluna cobra a questão do Galeão, porque a gente faz um fogaréu em cima do Galeão, sair da pauta e esqueceram de mim, quer dizer, o assunto do Galeão não é mais relevante, quer dizer que daria palanque para algumas personalidades cantarem de galo, cantarem. Essa questão do trem Corcovado também ocorreu mesmo quando houve que barraram o Padre Omar no acesso ao Cristo. E aí sai da mídia, quer dizer, a gente passa a ignorar completamente a necessidade de se manter viva essa chance. E aí entra o Correio da Manhã, exatamente com essa questão. Muito bom. Nosso apoio, solidariedade total a essa questão. Vamos defender essa bandeira do enclave para que a gente possa municipalizar inclusive o horário isso. De visitação, né, Cláudio? Porque hoje você tem que fechar às 18 horas, quando na verdade a vista do Rio de Janeiro lá de cima, mais bonita, acender, a cidade toda se acendendo. A cidade acendeu, o pôr do sol, nascer do sol. Claro. Isso a gente hoje está perdendo essa oportunidade. Eu acho que a gente tem aí um presidente da República que tem também uma sensibilidade muito grande para essa questão, e aqui eu assumo compromisso. Porque encerrando essa gravação, eu passo a enfrentar o computador para escrever minha coluna e o editorial do Correio da Manhã, e eu vou produzir um editorial em cima da nossa conversa, mostrando ao nosso presidente da República que o que está sendo feito, a bola está quicando para ele fazer um golaço e acabar com esse absurdo. E só um governo que tem coragem que pode fazer isso. Sávio, muito obrigado. Eu queria finalizar com aquela pergunta tradicional, Sávio Neves por Sávio Neves. Eu queria que você se definisse, que você falasse como você, ao fazer a barba, como é que você se vê no espelho, como é que você vê o seu futuro, vê o seu legado. Sávio Neves por Sávio Neves. Cláudio, primeiro eu queria agradecer, né, essa conversa, a oportunidade de estar aqui com você. Você só traz craque aqui, então eu estou entrando aqui meio de carona aqui, uma alegria muito grande. Não concordo. Uma alegria muito grande estar aqui com você, né? Eu sou amigo da sua família, você é amigo da minha, então a gente, como você falou, um papo de amigos. E é difícil a gente fazer uma definição. O que eu estou vivendo agora é isso, é querer ser sempre um pai presente e amigo. Então, assim, a minha definição hoje do que eu quero, do que eu projeto para mim é isso. O resto vem de carona. Agora, eu vou dizer que o setor do turismo, ao despertar esse seu lado paizão, isso tem contribuído muito para o setor, porque essa paternidade dos grandes projetos que você abraça e que você traz, isso se reverte muito para um setor que gera emprego rápido, que é a atividade do nosso turismo. É um orgulho enorme tê-lo recebido aqui, você contar a sua história, e chegamos ao fim dessa entrevista no programa Magnavita. Esse programa é exibido através da TV Correio da Manhã, da TVC, para toda a região serrana, o interior, e também nas redes sociais, e também, sabe, em podcast, que você vai estar podendo estar no carro, tudo isso, escutando essa entrevista. Maravilha. Muito obrigado, um orgulho enorme tê-lo recebido aqui.